entendimento. Então eu não vou falar nada que seja novo. Eu vou falar aquilo que o Senhor tem repetido diversas vezes e as pessoas estão desatentas. Porque da palavra do Senhor depende a nossa vida e a nossa salvação. Eu não vim aqui trazer libertação para você porque eu não tenho esse poder. Eu vim trazer a palavra do Senhor que liberta. E eu creio que em nome de Jesus, você vai sair daqui essa noite abençoado, levando a sua libertação e a libertação para a sua casa. Porque o tema da nossa campanha é a arca na minha casa. E hoje você vai sair com um pensamento diferente em nome de Jesus. Você não vai ser Abinadab, você vai ser Obed-edom na sua casa. A palavra do Senhor está em 1 Samuel 7. Nós vamos ler duas passagens, meu querido. Tá bom. 1 Samuel 7. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou diz misericórdia. Oh, glória, aleluia. No capítulo 7, 1 diz assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. No versículo 2: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos 10 e 11. Enquanto você procura, vai glorificando o nome do Senhor. Estou aprendendo, irmãos. Estou aprendendo com esse povo cheio de fogo, cheio do Espírito Santo. Acharam, meus amigos? No versículo 10 diz assim: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E a igreja senta, glorificando o nome do Altíssimo, do Todo-Poderoso, aquele a quem eu me disponibilizo para que fale através da minha boca, que a palavra dele seja alimento para mim, para você, porque eu também estou precisando. Muito. Desde quando o pastor me incumbiu de estar pregando dia 2, para que você tinha disponibilidade, que era feriado, desde esse dia, pronto, já comecei a ficar inquieta, né? E assim, não é só comigo, mas é com todos que têm essa oportunidade de estar aqui no altar. O Senhor começa a tratar, vai tratando, e Deus tem me levantado, quase que diariamente, porque eu também preciso dormir, eu tenho que trabalhar no dia seguinte, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele me incomoda para levantar, vai estudar, vai ler, vai orar. E às vezes eu dou uma de filha rebelde. Eu falo mesmo, Jesus, não vou levantar não. 2 horas da manhã, não é hora de levantar ninguém não. E ele me incomoda. E enquanto eu não levanto para ouvir, ler o que o Senhor tem comigo, eu não consigo dormir. Não adianta, porque eu vou ficar na cama rolando para um lado e para o outro, e ele não vai me deixar dormir. E, irmãos, eu já fiz tantos esboços e fui rasgando. E o meu marido fala assim: não fica inquieta, deixa de ser ansiosa, Deus vai te usar, Deus vai falar através de você. Mas eu não consigo. Então vamos começar a nossa ministração, aquilo que o Senhor quer falar para nós. Nós sabemos que a arca do Senhor, ela era tão importante, ela era tão valiosa para Israel, porque a presença do Senhor estava dentro da arca junto com mais 3 elementos
que eram as tábuas dos mandamentos do Senhor, que é a direção para a nossa vida. Dentro da arca também tinha o maná, que era o alimento que Deus mandava todos os dias para alimentar o povo. Nós temos o maná aqui, ó, que nos alimenta todos os dias. Ele não deixou de nos alimentar, a palavra está aqui. Não se alimenta quem não quer, você precisa se alimentar. Você imagina você passar 1 dia, 2, 3 dias sem colocar alimento nenhum no seu estômago, como é que fica o seu corpo? Você fica fraco, você fica debilitado, você não consegue raciocinar muito bem, tem vertigens, tonteiras. A mesma coisa é com a palavra do Senhor. Ela é alimento diário, por isso o Senhor diz o pão nosso de cada dia, porque a palavra ela é diária, não tem como deixar de ler, orar, falar com o Senhor. Dentro da arca também tinha a vara de Arão, a vara que floresceu. Ali era o sacerdócio, né? Era o propósito, era o cajado, a autoridade estava na mão de Arão. Irmão, e teve uma guerra e a arca do Senhor ela foi roubada nessa guerra. Os israelitas acabaram perdendo a guerra, morreram 4.000 homens. Depois eles se lembraram da arca do Senhor, resolveram usar a arca do Senhor, né? Usar da presença, e Deus não deixa que zombem dele. Deus não se deixa zombar. Eles queriam usar a arca do Senhor como se fosse um amuleto, como muitas pessoas fazem. Eu vou orar o Salmo 23, porque o Senhor vai me responder. Eu vou orar o Salmo 91, porque o Salmo 91 é poderoso. Toda a palavra do Senhor, ela é poderosa, de Gênesis a Apocalipse. Mas somente orar o Salmo 23 ou o Salmo 91, como em muitas casas que nós vemos que a Bíblia fica aberta, como um amuleto mesmo, como se ela aberta ali, tomando poeira, fosse trazer salvação, libertação, bênção para a sua casa. A palavra de Deus só traz bênção para a sua vida quando ela é colocada em prática. Você tem que ler, você precisa meditar e colocar em prática. Então eles se valeram, acharam que lembraram da arca, porque a ordem era que levasse a arca. Toda vez que tivesse uma batalha, a presença do Senhor tinha que estar na frente. A presença do Senhor ela tem que estar na frente da nossa vida o tempo inteiro. Não é depois que você guerreou, perdeu, aí você lembra. Eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer campanha, eu vou subir o morro, né? Eu vou fazer o que der para fazer, para ver se o Senhor me ajuda. Aí o Senhor deixa você quebrar a cara mais uma vez, tá? Porque ele não é o gênio da lâmpada, que você vai esfregar, ele vai sair e vai resolver o teu problema. Então, eles foram para a batalha e deixaram a arca, esqueceram a arca. Estavam tão confiantes no braço dele que foram. 4.000 soldados caíram, 4.000 soldados morreram. Aí eles lembraram da arca do Senhor. Depois que veio a morte desses soldados, eles, meu Deus, esquecemos a arca, esquecemos o principal, esquecemos a presença do Senhor. Voltaram para pegar a arca e levaram a arca para a batalha. Mas quem disse que a arca estando lá, a batalha seria ganha? Não era a arca, era o posicionamento deles diante da arca. Não é a arca, não é a presença, é como você se porta diante da presença. Meus irmãos, um culto de domingo que é culto de adoração. A gente senta daqui e tem o privilégio de ver muitas pessoas. A presença do Senhor, ela está na casa. Da hora que você sai da sua casa, a presença vem te acompanhando, porque Jesus disse que Ele nunca te deixaria só. É verdade. Eis que estarei contigo todos os dias. Então a presença, ela vem te acompanhando. Você sai de casa, a presença vem te acompanhando. Você chega aqui, a graça, a presença é tamanha. E
E tem pessoas que ficam olhando para o teto. O louvor está cantando, estamos cantando, nos alegrando. Você está diante do rei e você se importa com o Abinadab. Você não dá importância à tamanha presença. A presença está aqui. E você, aonde que você está? Onde está a sua cabeça? Onde é que está o seu coração? Você tem que se colocar diante do teu Senhor, louvar. Gente, eu fico imaginando quando a arca foi para a casa de Abinadab e chamaram ele e falaram: olha, a arca vai ficar na sua casa. É como se eu falasse assim: pastora Carmen, hoje o Senhor vai lá para a sua casa. Qual a forma que você vai receber um Deus que é tão poderoso? Ele criou os céus, criou a terra, tudo que nela há, que livrou o povo de Faraó, abriu o mar vermelho, destruiu um exército inteiro, guiou o povo pelo deserto, o sol não molestava, o Senhor ia como coluna de fogo durante a noite, guiando aquele povo, a sandália que estava nos pés não se gastava, não tinha doente entre eles, a presença estava ali constantemente. E você tem o privilégio de receber esse Deus na sua casa. Como é que você se porta diante desse Deus? Você passa para lá e para cá como se ele fosse um desconhecido? Porque às vezes é isso que nós fazemos. Pela manhã, quando nos levantamos, o nosso primeiro bom dia tem que ser para o Senhor, porque a presença dele está lá na sua casa, ele não te deixou. Se você se importar com as coisas do dia a dia, com os seus afazeres, quando chegar a noite, você não tem forças, você não tem vigor para falar com o Senhor da maneira que você deve falar, e muito menos a disposição, a sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com você. Aí você vai deitar cansado, morrendo de sono, e faz aquela oração meia boca. Às vezes não consegue nem dizer o amém. Detalhe, ainda faz a oração deitado. E nem lembra como começou a oração, muito menos como terminou. Você fez igual a Abinadab, rejeitou a presença de Deus o dia inteiro. Isso, 1 dia, 2, 3. Na casa de Abinadab foram durante 20 anos. A presença continuava lá. A presença do Senhor não saiu de lá. Mas a forma como ele se comportava diante de tão grande presença fez com que nada acontecesse na vida dele. A casa dele não recebeu nenhuma bênção. Eu procurei para ver se tinha mais alguma coisa. Pesquisei na internet. Se falava pelo menos um milagrezinho que tinha acontecido na casa de Abinadab. E nada tinha acontecido. O Senhor esteve lá durante 20 anos e a vida dele não mudou. Assim acontece na vida de muitas pessoas. 20, 30 anos na igreja. Eu vou à igreja, eu gosto de ouvir as pregações, eu até canto, bato palma, de vez em quando eu leio a palavra e a vida não muda. A culpa é da presença do Senhor? Não, porque a presença está ali. A culpa é como você se porta diante dessa presença. Como você se porta diante de um Deus que é todo poderoso. Você não pode chegar diante desse Deus de qualquer jeito. Vem para a igreja e fica só sentado como se fosse um filme, como se isso aqui fosse um show, e não é. Até em um show as pessoas vão e pulam, rasgam a camisa, se descabelam diante de um homem que é um ídolo, que não pode mudar a vida dele, que não pode fazer nada. Mas diante de um Deus, diante de um culto, não tem coragem de abrir, rasgar o coração. Rasga o seu coração, chora, pula, chama a presença dele. Se porte como está diante de um Deus. É Deus, não é uma pessoa comum, ele é Deus. Quando a arca, eles vão levar a arca de volta depois desses 20 anos aí, de acordo com a Bíblia que nós ganhamos, né, Bíblia de estudo também, que eu fiquei devorando aquela Bíblia, a arca ficou aproximadamente 70 anos fora de Israel. E Israel chorava, lamentava, porque estava longe da presença
do Senhor. A presença não estava mais com eles. Eles tinham perdido a arca. Os filisteus, além de matarem primeiro 4.000 homens, depois mataram mais 30.000 homens, ainda levaram a arca. Tiraram a presença do Senhor. Então, Saul morre e Davi vai reinar. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha desejo da presença de Deus. Ele sentia anseios pela presença de Deus. Se eu não me engano, acho que é no Salmo 132 que ele diz que ele não se deitaria no seu leito. Ele não dormiria, ele não daria descanso às suas pálpebras, enquanto ele não recuperasse a presença do Senhor, enquanto ele não trouxesse a arca de volta para Israel. Tão preciosa era essa arca, era essa presença. E Davi então se reúne, primeiro com os seus capitães. Ele já errou porque o primeiro conselho dele deveria ser com Deus, né? Senhor, como eu vou trazer? Não. Primeiro ele chegou para os capitães animado, feliz. Olha só, a arca do Senhor já tem muito tempo que está fora de Israel. Vamos trazê-la para Jerusalém. Claro, todo mundo se alegrou, quem não queria a presença do Senhor. Depois ele foi então, além de falar com os seus capitães, né? Ele congregou todo o povo e anunciou: vamos trazer a arca do Senhor. O povo se alegrou, foi festa. E então Davi vai buscar a arca. Só que a arca do Senhor, ela tinha uma metodologia, um direcionamento para ela ser transportada. Ela não poderia ser transportada de qualquer forma. O tabernáculo onde a arca ficava resguardada, ele era móvel, ele tinha que ser desmontado, e conforme eles iam andando, eram tendas, ali chegavam, então tinha todo o procedimento para estar montando aquela arca. Quando eles saíam daquele lugar e iam para outro, tinha todo um procedimento. A arca tinha que ser coberta com pele de texugo, e por cima tinha que colocar um véu azul, que simbolizava o céu, que simbolizava a proteção do Senhor ali. E então eles iam enfiar os varais nas argolas para poder levar essa arca. A arca ela não ficava à vista das pessoas. Ninguém podia olhar para a arca. E Davi, ao invés de procurar os sacerdotes para saber como essa arca deveria ser transportada, não. Foi tomar conselho com os seus homens. E a intenção era boa, o propósito estava legal, estava tudo correto. Mas a forma, a maneira não estava. Não adianta você ter intenção de agradar a Deus e não fazer da maneira que Ele quer. Tem que ter direcionamento. Então colocaram a arca do Senhor em um carro de boi novinho. E colocaram 2 sacerdotes, né, que foi usar, e Aiô, para irem guiando então essa arca. Só que no meio do caminho, sempre no meio do caminho, tem um obstáculo. E tinha uma eira, a estrada era sinuosa, e a roda da carroça, então, ficou presa ali naquela eira, e a carroça balançou. E quando a arca estava tombando para cair, Uzá meteu a mão na arca. A intenção era boa. O que ele queria fazer, se fosse eu e você, se estivéssemos ali, com certeza, você está vendo que a arca do Senhor vai cair, tu não vai meter a mão para querer proteger? Vai. Só que não podia, só os levitas podiam tocar. Não importa a intenção, o que importa é a obediência. É a obediência. Se o Senhor disse que não pode, não pode. Não adianta querer dar jeitinho, não adianta achar que é só um negocinho, é só uma coisinha, não tem problema. Tem problema sim. A mão do Senhor vem sobre você, porque você não é inocente, você tem conhecimento. Uzá não tinha conhecimento de que não podia tocar na arca.
Tinha. A arca estava na casa dele, ficou durante 20 anos, ele não sabia como se portar diante da arca. Sabia, mas ele se importou com isso? Não, porque para usar a arca do Senhor, ela era só um objeto. Ela não tinha essa relevância. Uzá morre instantaneamente. A palavra de Deus diz que ele morre instantaneamente. E Davi, então, ele fica assustado com aquilo que acontece. E ele fica com medo. E agora? Meu Deus, o homem morreu. O que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer a arca do Senhor? Como que eu vou trazer essa arca tão preciosa comigo? Como eu vou transportar a arca do Senhor? E então ele, passando em um caminho, porque a casa de Obed-edom não ficava na cidade. Obed-edom não morava nos melhores lugares do palácio. Era no meio do caminho onde a carroça estava passando. Então Davi manda que levem a arca para a casa de Obed-edom. E eu fiz algumas pesquisas aqui. Obed-edom significa servo. Gente, perdi o papel, não é esse aqui não, tá? Eu falei de um monte. Obed-edom significava servo. Ele era geteu, né? Isso quer dizer que ele era descendente do gigante Golias, que era um grande inimigo de Israel. Ele era da linhagem de Esaú, que acabou se tornando um povo também que era inimigo de Israel. Mas o Senhor abriu esse precedente para levar a arca para a casa de Obed-edom. Porque, gente, nada acontece na minha vida nem na sua vida se não for da permissão do Senhor. Ele permite. E quando essa arca chegou na casa desse homem, ela trouxe transformação, trouxe mudança. Os geteus, a linhagem de Obed-edom, esse povo que vivia ali, era um povo que era amaldiçoado. Eles eram estéreis, a mulher era estéril, o seu gado era estéril, ele era doente, a vida dele financeiramente destruída. E em 3 meses que esse homem recebe a presença do Senhor, recebe a arca em casa, a vida dele então se transforma. A presença era a mesma que estava na casa de Abinadab. A arca que estava na casa de Abinadab era a mesma arca que agora estava na casa de Obed-edom. Os dois eram servos. A postura de como servir é que era diferente. Obed-edom teve o entendimento de que aquela arca não era um objeto comum, não era uma caixa de ouro. Ela era a arca onde continha a presença do Senhor. E ele então cuidou daquela arca. Eu imagino ele todo dia quando passava de manhã, né? Porque olha só a responsabilidade. O rei mandou deixar a arca na casa dele. A arca estava sob a responsabilidade dele. O rei tem o poder de mandar matar, mandar viver. Ele deixa um objeto desse, caríssimo, valiosíssimo, na minha casa, precioso. Eu não tenho como cuidar, e cuidar muito, muito bem. Eu tenho que guardar a arca com a minha vida, porque ele vai vir pedir contas. Eu vou ter que prestar conta daquilo que ele deixou comigo. Então, pela manhã, quando ele acordava, ele devia passar e deixa eu ver se a arca está ali, está tudo certinho, está tudo direitinho. Ia cuidar da vida dele. De noite, quando chegava, antes de dormir, não, está tudo certinho, está tudo limpinho, está tudo direitinho. Não acredito que ele tocasse na arca, né? Mas ele olhava, ele zelava, ele cuidava, ele via como a arca estava. Se estava tudo no lugar. E Deus então mudou a vida dele. Em 3 meses, esse homem prosperou em tudo. A gente vê isso na igreja, né? Tem pessoas que mal entram. Em 1 mês você começa a ver a transformação. Mas como assim? Como é que isso aconteceu? Gente, a casa dessa mulher, o regoleiro
tumultuavam, essa mulher discutia com todo mundo. O marido era um desempregado, um alcoólatra. Olha como a vida dessa mulher mudou. Essa mulher mudou a postura, o comportamento. Ela está mais calma, ela está mais centrada. Meu Deus, a gente já consegue falar com ela, dar um bom dia, uma boa tarde. A presença do Senhor veio trazendo essa transformação. Mas além da presença, a vontade de mudar, o entendimento de mudar, ler a palavra e colocar a palavra em prática. Porque não adianta nada você pegar a sua Bíblia, você leu, tem todas as instruções aqui. Ora, fecha a Bíblia e continua a mesma pessoa. Brigona, beliscando o marido, brigando com todo mundo, discutindo, querendo levar vantagem, falando mal dos outros, inventando histórias, sendo desonesto. O que adiantou? Não adiantou nada. Agora, quando você muda a sua postura, quando você muda, quando você transforma o seu jeito de ser, não por você, mas por aquilo que a palavra de Deus diz, por aquilo que a palavra de Deus te instrui a fazer. Não é o meu eu, não é como eu quero, não é como eu penso, não é como eu acho. Falou, vai ouvir. Eu não levo desaforo para casa. Tá pensando que eu sou crente, mas eu não sou besta. Irmão, haja como a palavra de Deus nos ensina. Você pode até se irar, né? Mas seja... irai-vos, mas não pequeis. Tem horas que vem umas situações sobre a vida da gente. A gente escuta algumas palavras que a gente não gostaria de ouvir. Entra por aqui, desce por aqui, fica aqui. A vontade de responder à altura é muito grande. Mas a melhor coisa que a gente tem que fazer, fecha a boca. Êxodo 14, 14. E vós vos calareis. Muitas batalhas nós ganhamos de duas formas: joelho no chão e boca fechada. Para de discutir, de querer ter razão. Não queira ter razão, queira ter paz. Quando a pessoa está nervosa e começa a falar, é como gasolina. Você vai jogar fogo na gasolina? Não, né? Você vai causar um incêndio. Então, quando essa pessoa que desafiou você, que te afrontou, começar a falar, gritar, querer colocar o dedo na sua cara, abra um sorriso que você desarma a pessoa. Abra um sorriso que você desarma ela. Não entra no mesmo nível que ela, não queira discutir, porque os dois discutindo não vai dar certo. Sempre um vai, não, porque você fez, não, mas foi você, não, mas eu agi assim por tua causa. É sempre um querendo jogar a culpa por cima do outro. Fecha a boca, se prostre na presença do Senhor, viva na presença do Senhor. O Senhor, Ele vai entrar com providência na sua vida quando você mudar a sua postura. O Senhor vai trazer libertação para a sua casa quando você mudar a sua postura diante da presença do Senhor. O Senhor, Ele vai abrir portas quando você mudar o seu posicionamento, a sua postura. Se prostre diante do Rei com reverência. A presença de Deus, quando você sair daqui, a presença do Senhor não vai ficar aqui. Ela vai te acompanhar até a sua casa. E quando chegar em casa, como é que você vai se portar diante dessa presença? Você vai esquecer tudo aquilo que você ouviu aqui, tudo aquilo que o Senhor ministrou no teu coração. Você vai viver de acordo com o seu querer, de acordo com o seu pensar, ou você vai lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou. Vai mudar a sua postura. A mulher santa, ela santifica o seu marido. A mulher sábia, ela ganha o seu marido para Cristo. Não é uma mulher que muito discute.
Não é a mulher que, porque ela é crente, ele não é, ela quer botar o dedo na cara dele e achar que ela é mais santa do que todo mundo, né? E quer discutir, e quer afrontar, e quer acusar. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que tratar o outro com amor. Tenha paciência. Aquele que recebe a instrução do Senhor tem que ter paciência, principalmente com aqueles que ainda não conhecem a palavra. Porque que testemunho é esse que você dá? Você, como cristão, conhecendo a palavra do Senhor, você quer se portar pior do que quem está lá no mundo? Trate com amor. Mostra para essa pessoa, da sua família, do seu bairro, que a presença do Senhor, ela faz toda a diferença na sua vida. A presença do Senhor, ela faz diferença. Ela nos muda, ela nos transforma, ela nos faz sermos melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor do que nós mesmos. Cada dia nós vamos melhorando um pouquinho, né? É de glória em glória, é de graça em graça que nós vamos crescendo, que nós vamos aprendendo a viver uma vida na presença do Senhor. Gente, deixa eu beber um pouquinho, tá? Que a minha garganta está muito seca e vocês não dão glória a Deus. Glória a Deus. Outro exemplo aqui de como é se portar na presença. A gente vai lá para a cruz do Calvário. Jesus, ele está entre dois ladrões. Um ladrão da direita, um ladrão à esquerda. A presença estava ali. A presença estava ali. Os dois ladrões estavam diante da presença. Os dois tinham a mesma sentença, a mesma culpa, o mesmo peso. Só que um desprezou a presença do Senhor, zombou de Deus, falou com Jesus: se tu és filho de Deus, desce da tua cruz, livra-te a ti e a nós. E Jesus então também desprezou. Jesus não respondeu nada. Mas o outro ladrão, que estava ao lado de Jesus, ele foi e brigou com o cara, com o ladrão. Falou: olha só, nós estamos aqui porque nós pecamos, nós merecemos, nós somos ladrões, nós somos criminosos. Ele nada fez. Senhor, quando tu estiveres no teu reino, tu te lembras de mim? E o que Jesus falou para ele? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Quando você se porta corretamente diante do Rei dos Reis, ele te dá resposta. E te dá resposta positiva. Mas quando você despreza a presença do Senhor, você também é desprezado. Jesus, então, perdoou aquele homem que estava ao seu lado e prometeu a ele que naquela mesma noite, naquele mesmo dia, ele estaria ali com o Senhor. Não é só estar na presença, mas é como você se porta diante dessa presença. Você tem reconhecido Jesus como teu Senhor, como teu Salvador? Porque quando Ele é Senhor, Ele vai governar sobre as tuas vontades, sobre os teus pensamentos, sobre a tua palavra, sobre a tua língua, sobre aquilo que você vê. A presença do Senhor está lá na tua casa e muitas vezes você está fazendo aquilo que não agrada a Ele, achando que ninguém está vendo, mas a presença está ali do seu ladinho. A presença não saiu de você, ela não se apartou de você. O Senhor está ali contigo. Então não ache que, porque não tem ninguém, que não tem alguém te vendo. Tem alguém te vendo. Se porte realmente na presença do Rei dos Reis, como o Senhor estando, mesmo que você não veja. Porque nós não vemos a Deus a não ser através dos nossos irmãos. Mesmo que você não esteja vendo, se coloque diante de Deus como se Ele realmente carne,
e sangue estivesse ali do seu lado. Dê a devida importância que ele tem. Dê o valor que ele tem. Não despreze as coisas de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze o ensinamento do Senhor. Quando você tem a presença de Deus, você aceita, você acata a repreensão do Senhor, porque ela é bênção para a tua vida, ela traz vida para a sua vida. O Senhor te repreende porque Ele te ama. Ele não quer que você se perca, Ele não quer que a tua alma vá para o inferno. Nós só brigamos, nós só damos broncas naquele que nós amamos, com aquele que nós nos importamos. Por isso o Senhor de vez em quando puxa a nossa orelha quando nós erramos. Por isso Ele nos coloca no nosso devido lugar. Ele não age na sua vida, Ele não te abençoa porque Ele é bonzinho, não. Ele é bom. Mas para Ele te abençoar, você precisa ter postura. Você precisa servir e servir com excelência. Não é servir de meia boca. Horário do culto. Qual é o horário do culto, gente? Que horas começa o culto? 7 horas da noite, não é? A hora que a gente começa a ministração. 6h30, oração. 15 para as 7. Começa os hinos da harpa. E tem pessoas que, infelizmente, só querem chegar para ouvir a hora da ministração da palavra. Despreza todo o resto. O louvor nos aproxima de Deus. O louvor traz o céu até nós. O louvor, ele prepara toda uma atmosfera para você chegar diante da presença de Deus. E muita gente está desprezando isso. Muita gente despreza. Fica em casa perdendo tempo, se arrumando, quer vir bonito para Jesus, vem. Mas comece a se arrumar mais cedo. Comece a se arrumar mais cedo. Dê valor, já vem de lá adorando, chega no horário. Eu entendo que tem muitas pessoas que têm compromisso, né? Não consegue chegar no horário porque tem outras coisas. Mas e aqueles que podem chegar e não chegam? Por quê? Por que está desprezando esse momento? Que é um momento tão importante. É um momento que vai te preparar para receber a palavra. Você chega aqui, louva, recebe a palavra. Essa palavra ela vai entrar na sua mente, ela vai entrar no seu coração, para você colocar em prática quando sair daqui. Muitos quando chegam, o louvor já está terminando, a palavra já está começando. Quando o pastor termina de dar a bênção, mete o pé que você não consegue nem ver, né? Às vezes não consegue nem receber a bênção apostólica. Não despreze. Todo momento na casa do Senhor ele é importante. Sempre que você puder estar diante do Senhor, não se aparte dessa presença. Eu não entendo como se pode desprezar a presença de Deus. Eu não entendo isso. Como é que a pessoa não tem o prazer de louvar, cantar um hino, levantar a mão, dar um glória a Deus, dar um aleluia, dar um sorriso para o Senhor. Deus, olha, eu estou aqui, eu estou cheia de problemas, a minha casa está pegando fogo, as coisas não estão muito boas, não, meu Deus. Eu briguei com aquele homem chato, Senhor, aquela mulher que fica perturbando o meu juízo, meu Deus, aquela mulher acabou com o meu cartão de crédito dado. Meu Deus, aquelas crianças minhas que se o Senhor não converter, eu vou arrancar o cabelo de cada um deles. Mas você veio para louvar ao Senhor. Então quando você chega aqui, ei, deixa teus problemas lá fora, da porta para lá. Porque se preocupar com todas essas coisas não vai trazer a solução do teu problema. Não vai adiantar, não vai acrescentar uma hora mais no seu dia. Mas se portar diante da presença de Deus, adorando Ele, isso vai mudar a tua vida. Vai mudar o teu dia, vai mudar a tua semana, o teu mês, o teu ano, vai mudar o teu marido, vai mudar os teus filhos, a sua postura, a sua posição de servo diante de Deus, vai trazer transformação para a tua casa. Aquela libertação que você tanto deseja. Você deseja tanto ver teu filho na presença de Deus. Você deseja ver teu filho aqui no altar, louvando, adorando ao Senhor. É a tua postura como servo diante de Deus é que vai levar essa transformação, essa libertação para a tua casa. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, você está me ensinando. Irmãos, tudo que eu falo para vocês aí, primeiro Deus vem falando comigo, vem tratando comigo. E dói. Mas é bom quando Deus aponta
aponta o dedo na nossa cara, mostrando o nosso erro, é para que a gente possa se consertar. Ele não quer nos perder. Ele quer que a gente se conserte, que a gente tome postura de homem, de mulher de Deus, de jovem de Deus. Meus queridos, vocês então que são jovens, não esperem como Abinadab, não. Passar 20 anos com a presença de Deus e só depois então dar valor, ver aquilo que vocês perderam. Não percam. Se lancem diante da presença de Deus. Adorem ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força. Não fiquem com vergonha de abrir a boca, de louvar, de adorar. Não fiquem com vergonha. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Quem está do seu lado não vai te abençoar. Quem está aqui no altar não vai te abençoar. Quem vai te abençoar é Deus. Se posicione na presença de Deus. As crianças também precisam aprender desde pequenos a se portar diante da presença de Deus. É de pequenininho. Vai ter reverência com Deus quando? Depois que estiver velho? Não. Começa de pequeno. Se prostrar diante do Senhor e entender que o momento do culto, ele é um momento santo. É o momento em que Deus está aqui falando, está dando diretrizes para a sua vida. Então as crianças também precisam aprender a valorizar as coisas do Senhor, a valorizar a presença do Senhor. Vocês têm boca, têm fôlego, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Meus irmãos, a hora vai avançando e duas coisas aqui eu tenho da parte do Senhor referente à presença. Primeiro, prospera quem vive de acordo com a palavra. Não é só com a presença, mas você prospera de acordo com o que você se posiciona diante dessa presença. Se você se prostra, se você se posiciona como servo, servo é aquele que serve, não é aquele que é servido, não. Servo é aquele que faz, que se disponibiliza. Não é aquele que recebe, é aquele que quer, me dá, me dá, me dá. O que você está dando para Deus? Então, quando você se posiciona de acordo com essa palavra, tem prosperidade para a tua vida, como teve na vida de Obed-edom. Em tudo ele prosperou, em tudo. Em 3 meses Deus mudou a vida desse homem, de tal forma que foram anunciar para Davi. Sabe a casa de Obed-edom? O Senhor abençoou grandemente. E então Davi resolveu que era hora de buscar a arca de volta, por causa daquilo que Deus estava fazendo na vida de Obed-edom, por causa do posicionamento de Obed-edom. Outra coisa, prospera quem honra a palavra de Deus. Honre a palavra de Deus. Obedeça. A palavra de Deus é para ser obedecida, porque obedecer é muito, mas muito melhor do que sacrificar. Quantos erros eu já tive que pagar preço alto por desobedecer a palavra de Deus? Estou colhendo consequências até o dia de hoje por desobediência. Porque se quando jovem lá atrás eu tivesse tido a mesma oportunidade que vocês têm de estar ouvindo a palavra de Deus, e tivesse obedecido a palavra de Deus, tivesse, como vocês têm líderes para estar orientando a vida de vocês de como se portar diante de Deus, muitas coisas eu não teria passado. Então, para prosperar, você tem que se portar, você tem que se posicionar diante da palavra de Deus. Você tem que honrar a palavra de Deus. Não é só sentar no banco, ler a palavra, escutar a palavra e depois, quando chegar em casa, pega a sua Bíblia, deixa em cima da estante ou em qualquer outro canto. E somente no domingo pega isso aqui para querer se alimentar. É um alimento diário. Aqui tem diretriz para a minha vida, para a sua. Aqui tem orientação. Aqui tem como se posicionar. Tudo isso você vai encontrar aqui.
Sirva ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Eu desejo que nessa noite, aquele que estiver entrando aqui, como Abinadab, na noite de hoje saia como Obed-edom. Seja próspero, seja abençoado. Que a bênção do Senhor lhe recaia sobre a tua vida. Que a prosperidade do Senhor recaia sobre a tua casa. Que a tua família ela seja salva, ela seja liberta. Em nome do Senhor Jesus. Por causa do seu posicionamento diante da presença. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória aí? Glória a Deus! Acabou tudo, foi tentado tudo, vendido tudo, né? Mais alguma coisa? Olha, domingo de manhã tem a manhã de adoração. E também tem o recolhimento, né, dos alimentos. Você que pode trazer o seu alimento já de manhã, amém. Lídia, não comprei de manhã, compra. Traz de noite, tá? Porque a gente coloca ali posicionado, o alimento dos alimentos. E a gente faz cestas e abençoa pessoas que estão precisando. Essa semana foi enviado, né, para outro bairro, né, a gente conseguiu abençoar uma outra família que não é da nossa igreja, graças à sua contribuição no alimento.